Louvado seja Deus. Eu quero, nesta hora, convidar você para receber o que o Espírito Santo tem a falar ao seu coração. Mas antes disso, eu queria louvar a Deus e bendizer ao Senhor pela vida do Bernardo, meu sobrinho B. Receba aí as ricas e preciosas bênçãos do Senhor sobre a sua vidinha, viu? Completou mais um aninho, muito fofo. Bernardinho, birubiru do titio, aquele cabelo dele, né? Aquele cabelo ruim dele, é ruim, mas é bom. Titio te ama, viu? Quando você vier aqui, titio vai comprar um presente bem bonito para você, tá bom? Titia vai providenciar essa semana para você. Louvado seja Deus. Agora chegou o momento de nós estudarmos a palavra do Senhor, desta série que eu tenho intitulado Como Lutar as Minhas Guerras. Porque nós temos guerras para lutar todos os dias. E nós precisamos lutar não com as armas da nossa milícia. Não é assim que a Bíblia diz? As armas da nossa milícia não são carnais. São espirituais e poderosas em Deus. Então é com essas armas que nós vamos lutar. E o tema desta noite, o poder da obediência. Nós precisamos hoje entender que há uma arma letal contra o mal. Há uma arma poderosa que, quando usada, ela leva você para viver grandes realizações. Você sabe que Deus pode realizar grandes feitos na sua vida. Deus pode operar grandes milagres na sua vida. Deus pode fazer com que coisas extraordinárias ocorram e aconteçam na sua vida através do poder da obediência. Lá em 1 de Samuel, no capítulo 15, versículo 22, o Senhor diz assim: Porém, Samuel, o profeta, disse: Porventura, o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Nós vamos entender a quem Deus se dirigia, a quem Deus estava falando, quando ele usa os lábios do profeta para dizer assim: acaso Deus se importa tanto com o sacrifício, com o holocausto, quanto que se obedeça a sua palavra? Ele diz, né, isso é uma pergunta, e ele responde: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender, ou estar atendendo o que Deus pede, é melhor do que gordura de carneiros. Pai amado e eterno, que este mistério nesta noite nos seja revelado e que possamos desfrutar desta arma poderosa na nossa vida diária. Que o Teu Espírito hoje, Pai, ministre aos nossos corações, gerando um crescimento, gerando em nós, Pai, uma mudança de curso, uma mudança de rota, se necessário for. Que esta palavra hoje possa ajustar áreas das nossas vidas, que esta palavra possa, Senhor Jesus, nos levar a um nível mais profundo de intimidade contigo. Um relacionamento, Pai, saudável, maduro, pleno, através deste conhecimento. Eis-nos aqui, Pai. Fala, porque os teus servos e servas te ouvem, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, Elton? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha amada e querida família espiritual. Nós vamos continuar estudando e aprendendo, né, acerca destes pensamentos que o Senhor tem trazido aos nossos corações, que tem vindo da parte de Deus para nós, acerca de como vencer, como lutar e como vencer as nossas guerras. E hoje eu quero falar de uma arma que o Senhor nos traz, uma arma que o Senhor nos deu, que é importante que a gente saiba que isso é uma arma, né? Porque às vezes você tem algumas coisas nas mãos e você não sabe que isso é uma arma, você não sabe que isso tem poder, que uma atitude é como uma arma nas nossas mãos, uma arma poderosa, letal até. Letal a quem? Letal contra tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas, letal muitas vezes contra a miséria, letal contra a pobreza, letal
contra aquilo que tem roubado os teus sonhos, letal contra males que às vezes estão aí, sabe, sugando a sua energia, roubando a sua vida. Então hoje nós vamos entender um pouco sobre isso, porque Deus nos deu armas para que a gente possa constantemente combater tudo que tem se levantado contra as nossas vidas. E a obediência tem um poder sobrenatural. Diga, a obediência tem um poder sobrenatural, diga, de me colocar diante das bênçãos de Deus. Olha, muitas vezes não sabemos lidar com algumas questões da vida, isso é normal. Eu mesmo, muitas vezes, eu falo, meu Deus, eu não sei como é que eu vou resolver isso, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei nem por onde começar. Mas mesmo quando a gente não entende, isso é normal, não há nada de irregular quando às vezes você está diante de uma situação, você fala, meu Deus, eu não sei como é que eu vou agir com isso aqui. Às vezes pode ser um problema, tá bom? Talvez você tenha aí na sua casa um problema momentâneo que você está passando e você fala, bispo, eu olho para o lado, para o outro, eu não sei como é que eu vou sair disso. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Então não se apavore, ou não se intimide por causa disso. Né? Isso não diminui você, não torna você uma pessoa mais fraca, uma pessoa que parece que Deus não está nem aí para você. Não pense isso. Às vezes nós nos deparamos com situações ou com algumas coisas que chegam às nossas vidas que nós não estávamos, teoricamente falando, preparados, né, humanamente falando, para aquela situação. Seja uma notícia, né, às vezes pode ser até mesmo uma notícia de doença, pode ser uma crise que de repente chegou aí, alguma coisa que se levantou contra a sua vida. O problema não é algo que chega. Queria que você guardasse isso na sua mente, no seu coração. O que nós precisamos compreender é que quando uma situação ela é maior do que nós, humanamente falando, ou quando nós parece que estamos despreparados para lidar naquele momento com aquilo, nós precisamos nos atentar ao que Deus vai nos falar para que possamos obedecer à direção de Deus, ok? Porque Deus sempre fala, diga, Deus sempre fala. E quando Deus fala, nós precisamos obedecer. Olha o que eu quero que você entenda. Você tem que obedecer, ainda que a nossa razão, ainda que a nossa emoção, ou o nosso coração diga o contrário, nós temos que obedecer. Quando uma situação da parte de Deus chega às nossas vidas, quando um direcionamento, melhor dizendo, da parte de Deus chega para mim, chega para você, ou seja, Deus traz uma direção, Deus fala através do altar, que é onde Deus mais tem falado conosco, ou quando Deus, por intermédio da palavra, da Bíblia, quando você abre, você está lendo, Deus fala ao teu coração, porque o tempo todo Deus está falando, ou no seu momento de intimidade, quando você para no seu lugar em secreto, e você começa a falar com Deus, e Deus começa a ministrar ao teu coração, porque lembra que eu falei domingo? Deus inquieta, Deus nos inquieta, Deus fica nos inquietando. Então, quando Deus começa a te inquietar, eu falei isso aqui muito domingo, nós não podemos ignorar uma inquietação de Deus como se, eu estou inquieto com isso aqui, mas não é nada não, é coisa da minha cabeça. Não, espera lá. Se Deus está te inquietando, vamos analisar, vamos orar, vamos pedir sabedoria, discernimento, vamos pedir para que Deus nos dê sabedoria para compreender o que Ele está falando. E aí, quando você fizer isso, aquilo que Deus falar, meu irmão, ainda que não faça o menor sentido para você, obedeça. Ainda que aos olhos humanos, né, parece que é algo assim que você não está compreendendo muito bem, obedeça. Não podemos, guarda isso, colocar os nossos interesses ou desejos acima daquilo que a palavra de Deus determina. Eu tenho muitos desejos. Eu sei que você também tem. Eu tenho muitos sonhos, eu sei que você também tem. Eu tenho muitas aspirações, sabe, muitas coisas que eu almejo, eu sei que você também. No entanto, eu não posso fazer do meu sonho, do meu desejo, do meu projeto, sabe, colocar isso acima dos princípios de Deus, ao ponto de eu negar um princípio de Deus para satisfazer ao meu desejo. Eu não posso pegar
a minha vontade e colocar a minha vontade acima da vontade de Deus, porque na verdade eu vou conspirar contra mim mesmo. Eu poderei ter um prazer momentâneo, uma alegria momentânea, eu poderei ter ali um momento de plus, de felicidade momentânea. No entanto, isso não é algo duradouro e, ao contrário do que às vezes a gente pensa, vai nos trazer mais dano do que alegria. Então, eu quero te mostrar isso à luz da palavra de Deus, como às vezes nós, no meio do caminho, vamos nos esquecendo, né, daquilo que Deus nos colocou para fazer. Às vezes, algumas coisas acontecem de forma tão sutil, que às vezes a gente vai ignorando alguns princípios de Deus, a gente vai ignorando algumas coisas que a palavra de Deus orienta, porque a gente convive com pessoas que fazem isso o tempo todo. Nós convivemos com pessoas que ignoram alguns princípios básicos da vida, e às vezes nós também vamos ignorando alguns princípios bíblicos, e nós não podemos ignorar os princípios de Deus. Por quê? Porque quando eu sou obediente aos princípios de Deus, eu não sei lhe explicar, ou melhor, posso até lhe explicar em outro momento, hoje não tenho tempo para isso. Mas é como se algumas coisas no mundo espiritual fossem, trabalhasse de uma forma tão grande, que coisas sobrenaturais, muito sobrenaturais, acontecem quando nós temos esta vida de obediência. A obediência, ela faz com que os céus literalmente se abram, e que aquilo que é sobrenatural seja manifestado na vida de um homem e de uma mulher, ao ponto de todas as pessoas olharem e testemunharem o que Deus fez na vida daquela pessoa. Se há algo capaz de gerar milagres sobrenaturais, se há algo ou uma arma capaz de fazer com que grandes portas se abram, é o poder da obediência. Amados, estou dizendo isso, não é porque eu acho, estou dizendo depois de experimentar isso na minha vida, estou dizendo depois de vivenciar isso na vida de centenas de pessoas na obra de Deus, estou dizendo isso depois de ler incansavelmente a Bíblia diversas vezes e testemunhar o que aqui está escrito acerca disso. Então, hoje eu quero te mostrar, como às vezes de forma sutil nós não nos atentamos à obediência. Isso aconteceu com um homem muito grande, que se tornou grande por um propósito divino, mas que acabou se arruinando por desobediência. Eu queria falar sobre esse texto que eu li há pouco, de 1 de Samuel 15, e agora eu vou ler o versículo 1, para você entender todo o contexto que está inserido aqui, esse versículo 22 que eu li na abertura. Disse Samuel a Saul: bispo, quem é Samuel? Samuel é o profeta. Samuel é um profeta. Deus chama o profeta Samuel, um dos profetas maiores da Bíblia Sagrada, e o profeta Samuel é levado a Saul, e ele diz assim: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Então, o profeta começa a dizer ao rei: olha, o Senhor foi quem me enviou para ungir você, para que você se tornasse um rei sobre Israel. Olha o que ele fala: agora, pois agora, as palavras, atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem está dizendo? O Senhor dos Exércitos, Deus. Castigarei Ameleque. Ameleque. Está difícil hoje. Amaleque. 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 Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter se oposto a Israel no caminho quando subia do Egito. Você conhece essa passagem, eu não vou me ater a ela. Vai, pois, agora, e se não conhece, vai ler. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, pois agora, meu Deus do céu, bem.
Não é a idade, não. Eu falei para a bispo, como eu estou fazendo esse tratamento, me inchou aqui. Dá para perceber? Está inchado. E quando eu abaixo a vista, eu não estou conseguindo ler. Eu vou tentar ler ali. Vou de longe. Vamos lá. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentas. Amaleque, os amalequitas, de forma geral, sempre se opuseram contra o povo de Deus, sempre se levantaram. Se você pegar ao longo da Bíblia Sagrada, sempre houve investida deles contra o povo de Israel. E quando o povo de Israel estava a caminho do Egito, iam passar por fora, não tinham nada a ver com ele, e ele, de todas as maneiras, intentou contra o povo de Deus. Quero que você entenda, extraia só uma coisa: Deus é justo. Ele se levantou contra o povo de Deus. A justiça não seria feita por parte do rei ou por desejo do rei, mas por um desejo de Deus. Então chama o profeta e fala o seguinte: ele tem se levantado contra o meu povo. Vocês vão lá, eu vou dar a vitória, vocês vão vencer essa batalha, só que é o seguinte, não vai sobrar ninguém. Qual era a ordem de Deus? Qual era a ordem de Deus? Extermina tudo. Deus mandou exterminar tudo. Perceba um detalhe: bois e ovelhas, camelos e jumentos. Não pega nada, não sobra nada, eu vou executar um juízo. Então Deus usa o profeta para trazer um recado ao rei Saul. E esse recado, diga-se de passagem, era um recado muito específico. Sim ou não? Era um recado específico. Não tinha dúvida na mensagem de Deus. Havia alguma dúvida na mensagem de Deus? Havia? Não havia nenhum tipo de dúvida. Por que eu quero que você compreenda? Deus sempre, quando traz uma mensagem, Deus traz uma mensagem muito clara para nós. Sempre quando Deus fala aos nossos corações, seja em meio às guerras ou em qualquer momento, a instrução de Deus ela é sempre muito clara e objetiva. Não há nenhum tipo de dúvida quando nós lemos a palavra de Deus. Às vezes algumas pessoas costumam me perguntar: bispo, eu posso consultar a palavra? Obviamente que deve, né? Às vezes eu mesmo estou em casa ali num momento de reflexão, ou até mesmo em momentos de agonia, momentos em que o meu coração está com uma agonia, eu me paro e falo: Senhor, fala comigo. E muitas vezes eu abro a Bíblia, sabe, quando eu abro a Bíblia, Deus fala, e Deus fala com clareza. Deus fala, amados, para não deixar um pingo de dúvida, Deus sempre fala conosco. Então, quando Deus fala, nós temos que nos ater ao que Deus fala. Olha o que acontece no versículo 4. Saul convidou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim, pois, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Ou seja, Deus diz: vai lá, eu vou dar a vitória, né? E ele foi, Deus deu a vitória, e enfim, Deus honrou. Diga: Deus sempre honra a sua palavra. Deus cumpriu ou não cumpriu o que ele havia dito? Vai lá, vocês vão vencer, pode ir, eu vou dar a vitória. E Deus deu a vitória, Deus sempre cumpre. Né? Sempre quando Deus promete alguma coisa, por maior que seja o desafio, Deus sempre nos honra. Agora, olha o versículo 8. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia não quis.
e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Você percebe algum interesse aqui, não? Ou seja, o boi gordo, as coisas boas, tudo que era bom, o que eles fizeram? Como é que fala assim na gíria? Tocaiô, como é que é? Muquiá. Muquiou. Deu uma muquiadinha ali, né? Jogou de canto, isso aqui é bom, isso aqui é... De verdade, jamais se esqueça que você está onde está pela graça de Deus. Jamais se esqueça, cada pequena porta que se abriu, não foi pelos seus lindos olhos castanhos ou azuis. Entenda, toda porta que se abriu na sua vida, foi porque Deus abriu para você. Quando uma pessoa é inclinada a te abençoar, não pense você que foi por causa dos seus lindos olhos azuis. Não foi. Foi porque Deus inclina o coração de quem Ele quer. Isso que a Bíblia diz, tá? Ele inclina o coração do rei ao seu favor. Foi Deus que usou sempre de misericórdia e compaixão com a mim e com a sua vida. Foi isso que Deus fez. Porém, eles deixaram de obedecer uma instrução de Deus. Deixaram com aquilo que Deus havia dito, posto de lado, como se aquilo não tivesse relevância nenhuma. Às vezes nós achamos que fazer parte do que Deus manda é suficiente. Guarda isso no teu coração. Às vezes a gente é tentado, de verdade, gente, a pensar o seguinte. Eu faço tanta coisa certa que, sabe, isso aqui... Às vezes a gente é tentado a achar que assim, se eu fiz meio certo, tá bom. Meio certo tá bom para o mundo. Não existe meio certo para Deus. Para Deus existe sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Para Deus é o seguinte, ou você faz o certo ou você faz o errado. Não há meio certo. Lembra que eu falei aqui semana retrasada? Ananias e Safira? Eles fizeram meio certo, né? Venderam, deram uma parte, não era parte... Caíram mortos. Porque para Deus, Deus não leva em conta, não existe um termo meio certo. Para Deus ou é pecado ou não é pecado. Para Deus ou está certo ou está errado. Para Deus ou é justo ou é injusto. Não há uma meia justiça. Não há uma meia verdade. Toda meia verdade é uma grande mentira. Então é importante a gente frisar que aquilo que Saul estava tentando fazer, né, era, de alguma maneira, dizer assim, fizemos parte do acordo. Mas Deus não quer de nós parte do acordo. Esse é o problema da humanidade. Esse é o problema das pessoas. Às vezes, achar que fazer parte do que Deus pede, eu fiz uma parte. Não. Deus quer que você obedeça aquilo que Ele, através da tua palavra, te ensina e te orienta. Por quê? Porque é isso que vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre a sua vida bênção sem medida. É importante a gente compreender isso aqui. Muitas vezes nós somos tomados pela lógica, né? Ou pelo nosso senso de entendimento, a dizer assim, não, sabe, eu fiz isso aqui, né? Não, isso aqui eu não fiz. Não, isso aqui eu dei uma maquiada, mas pelo menos eu fiz isso. Mas não fez. Porque Deus não vê assim. Deus não julga a nossa causa desta maneira. A gente está tratando de um Deus justo. Estamos tratando de um Deus reto, juiz, santo, justo e verdadeiro. Está dando para entender o que eu estou falando, não? Porque às vezes, né, você vê aqui que ele diz, não, eu fiz uma parte, né, Olha o que acontece no versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei. Olha o que Deus fala. Deus diz, eu me arrependo. Mas Deus não é filho do homem para que não se arrependa? De fato é. O que Deus está dizendo assim, aqui é, este homem não merece, ou não merecia, ser constituído um rei. Ou seja, as atitudes dele
o tirou, né? Ou seja, gerou nele um status de depreciação ao ponto de Deus dizer assim, eu o rejeito. Quando Deus fala arrepende-te, se você buscar isso depois você vai ver, em outras palavras, Deus está dizendo assim, eu rejeito este homem, eu rejeito ele como rei, eu não o quero mais como rei. Deus o rejeitou. Arrependo-me de haver constituído Saul rei. Por quê? Por quê? Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Você percebe? Ele foi lá, ganhou a guerra, fez tudo o que tinha que fazer pela metade. Onde é que eu estou aqui? Então, Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Eu não sei o que tinha no coração de Samuel, mas Samuel gostava demais de Saul. Samuel era uma espécie de profeta advogado. Advogado não, advogado. Ele era advogado de Saul, porque ele advogava o tempo todo a causa de Saul. Você vai perceber isso sempre. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou-se para si um monumento, e dando volta passou a desceu a Gilgal. Desculpe, viu? Semana que vem eu acho que eu já vou estar lendo melhor. Eu estou olhando até meio turvo. Tem irmão aqui que está até mais bonito hoje. Então disse Samuel, veio Samuel a Saul, e esse bendito... o 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse, olha só, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do... Percebe o seguinte? Saul viu o profeta e diz, bendito seja o Senhor, fiz o que Deus mandou. Fez? Não. Na cabeça dele, ele tentou justificar que ele tinha feito. Então disse Samuel, que banido, pois, de ovelhas é este? Ele ouviu mé, mé, começou a ouvir o barulho do boi. É assim que o boi faz? Mais ou menos, né? Ele começou a ouvir o barulho e disse, que banido, pois, de ovelhas é este? Balido, obrigado, bispo. É o quê? Miserável! Acertou. A Kátia falou, lê lá. Kátia, você vai para o céu. A única que vai para o céu aqui. Essa semana não. Não, em nome de Jesus não. Não. Sofre quem quer. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E um mugido de bois que ouço. O profeta falou assim, você executou a ordem? E o que é esse balido aí que eu estou ouvindo, e esse mugido que eu estou ouvindo? Temos o próximo? Respondeu-lhe Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, ponto e vírgula, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Quando ele viu que a situação apertou, o que ele quis argumentar? Não, separamos o melhor para sacrificar a Deus. Sabe que essa é a justificativa? Com todo carinho, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Essa é a justificativa que algumas vezes as pessoas dão, né, em relação a algumas questões da vida. Sabe, a gente quer às vezes justificar o que não fez, né? Às vezes a gente quer justificar usando um argumento, né, meio que sacrificial, um argumento às vezes assim que cola, um argumento que na verdade é uma grande desculpa. É muito comum as pessoas quererem justificar as suas desobediências.
Existem justificativas que são lindas, maravilhosas e bonitas, como essa, porque essa foi bonita. Se tem uma justificativa boa, gente do céu, foi essa. Porque ele fala, sabe que nós separamos o melhor para Deus, o melhor para Deus. É o que ele está falando. Às vezes, sem perceber, eu queria que você se ativesse ao que eu vou falar agora, porque algumas vezes, né, as pessoas acabam procedendo desta maneira. A situação é conveniente, a pessoa coloca Deus no meio, a pessoa quer justificar, a pessoa quer florear, a pessoa quer fazer alguma coisa que não é espiritual, tornar aquilo espiritual. Isso não era espiritual. Ele quis espiritualizar a sua desobediência. Isso é mais comum do que se imagina. Às vezes a pessoa querer dar um afago, né, no profeta, às vezes querer, justificar alguma coisa, tentando achar que vai comprar o profeta, que vai comprar Deus. Deus não está à venda. Deus não está à venda. Então, por que eu estou te dizendo isso, né? Porque se alguma coisa não se abre na sua vida, alguma coisa acontece, a gente tem que parar e pensar, peraí, eu estou verdadeiramente sendo obediente aos princípios de Deus para a minha vida? Eu de fato hoje estou vivendo em conformidade com aquilo que Deus me pede para fazer? Porque assim, se você tem conhecimento, nós temos que usar do conhecimento que nós temos para viver em obediência ao que Deus nos ensinou. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a Bíblia, porém, diz, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado, exigido. Então, quando Deus fala a ele, vai lá, faz. Se ele tivesse feito, ele teria sido extremamente honrado por Deus. Pelo contrário. Escuta, meu irmão, minha irmã, existem pequenas coisas que Deus te pede, que na verdade é uma prova da tua fidelidade. Existem pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que são pequenas provas da nossa fidelidade. Porque a Bíblia diz assim, se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Às vezes é uma situaçãozinha que acontece no seu dia, né? E você vai lá e você honra Deus, Deus te honra. Lembra, eu contei aqui esses dias um testemunho de uma pessoa, achou um pacote de dinheiro, foi lá e devolveu. Às vezes é um detalhezinho no meio da sua caminhada, é um testezinho, sabe? É uma provinha de Deus, para ver se você vai honrar ou se você não vai honrar. Olha o versículo 18 que diz, olha o versículo 18. Temos aí? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até... A ordem de Deus era clara, era específica, não havia dúvida nenhuma. Agora, olha o que ele fala no 19. Põe o 19 para mim. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do... Diga, desobediência é mal aos olhos do Senhor. Sabe, amado, o profeta lembra Saul, quem ele era e o que Deus tornou ele, o que Deus fez na vida dele. Tem aí o versículo 20. Deus lembra a ele quem ele era e o que Deus fez na vida dele. Põe aí, por favor. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Ele está argumentando, está justificando o injustificável. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Tem o 21? Mas o povo tomou do despojo e ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mais uma vez, ele começa a justificar. Essa é uma tendência humana, tá? A nossa tendência, às vezes, fala assim, por causa dessa situação agora, sabe como é que é? Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é o que nós falamos, é a intenção do coração, tá bom? Porque tem pessoas que podem fazer o discurso mais bonito do mundo. Não é o que se fala,
mas é aquilo que está no coração, porque Deus sonda e conhece o nosso coração. Queria que a gente tratasse disso hoje com a responsabilidade que esse assunto merece. Porque assim, Deus sonda e conhece o meu e o seu coração. Eu queria usar até um exemplo do que nós estamos vivendo nesse momento do nosso país, né? Um exemplo. Essa semana o nosso bispo Gustavo, foi ontem ou antes de ontem, ele colocou uma frase assim: eu queria entender o que se passa, porque na igreja, no banco da igreja, não pode sentar uma pessoa do lado da outra, né? A não ser que seja da mesma família. Nós temos dado um espaço aí muito grande. Mas no avião, se você voar de avião, quem está voando de avião, eu não voei, mas as pessoas que estão voando, e eu perguntei, é assim, é 1 metro na fila. Depois que embarcou no avião, você senta do lado da pessoa. Ou seja, fora do aeroporto, tudo pode. Dentro do avião, vai do teu lado. Se o avião está lotado ou não, dentro do avião pode. Ou seja, dentro do avião não se pega Covid, só fora. Mas na igreja não pode sentar. Entendo o que eu vou dizer com muito carinho, muita responsabilidade, até porque agora eu tenho centenas de pessoas me assistindo através da internet. Se alguém não tem vindo à igreja, porque realmente tem um quesito de saúde, tem um problema de saúde, tem uma, como é o nome, bispa? Quando a pessoa tem comorbidade, alguma questão de saúde, tem um diabetes, tem alguma coisa que pode, se pegar o Covid, pode gerar uma complicação, ok, sem problema nenhum. Nós entendemos isso. Não estou falando isso para que ninguém venha à igreja, chegar domingo e ter 600 pessoas aqui, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus conhece o coração de cada um. Porque às vezes a pessoa não vem à igreja, mas vai ao shopping, mas vai à feira, vai ao mercado 2, 3 vezes por semana, a pessoa vai visitar a família, e a pessoa faz tudo que tem que fazer. Mas ao culto, que a Bíblia diz, não deixemos-nos de congregar. Bispo, eu estou congregando pela internet. Isso é para quem tem alguma comorbidade, alguma questão de saúde, algum impedimento. Bispo, mas na igreja eu não posso. Eu tenho falado aqui. Nós temos trabalhado dentro do limite, 30%, mas tem o pátio, tem sala. Mas, bispo, eu vou para a igreja para ir no pátio. Deus vê o coração. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Deus vê o coração. Porque se alguém, que eu sei que não é o caso de quem está me assistindo, mas também pode ser. Se alguém está usando deste momento atual como uma muleta ou uma justificativa para não vir, não é problema meu, é problema seu e de Deus. Está dando para entender? Não é um problema que eu tenho que... Imagina, se eu vou ligar para alguém e falar, irmão, vem para... Deus me livre que eu não vou ligar para ninguém. Não, nunca. Agora, não se trata do bispo, não pense nunca isso de mim, em nome de Jesus. É entre você e Deus. Você está entendendo? Porque a justificativa deles foi maravilhosa. Eles justificaram, não, isso aqui é para sacrificar. Aí sim entra o versículo 22, que diz assim, olha o versículo 22, olha só, aí você vai entender. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, em que se obedeça a sua palavra? O que ele está dizendo aqui? Espera aí, será que Deus tem tanto prazer assim, tanto prazer em sacrifício, ao ponto dele ignorar o que ele disse? Será que Deus tem tanto prazer assim, ao ponto... Será que Deus, entre outras palavras, será que Deus entende e releva algumas coisas? Será que por conta do momento, Deus assim vai dar uma refrescada? Eu te pergunto, vai? Não, em absoluto. Em absoluto. Por que não? Porque Deus é justo. Porque Deus não negocia, está aqui. Olha só, eis que obedecer, quando ele diz sacrificar, porque foi a justificativa, põe qualquer coisa no meio aí, que as pessoas estejam usando. Quando ele diz assim, obedecer é melhor do que sacrificar, porque sacrificar era a justificativa ou a desculpa que eles estavam dando.
O que eu quero que a igreja compreenda e entenda, em todos os aspectos da vida, que existem vários princípios bíblicos, que se nós honrarmos a Deus, gente do céu, vocês não têm noção como coisas sobrenaturais, ou até têm, né? Vocês sabem bem disso, como coisas sobrenaturais acontecem. Quando a Bíblia fala, por exemplo, a questão do dízimo, meu Deus do céu, como esta fidelidade abre portas. Então, são vários aspectos que Deus fala, são vários ensinamentos, são várias coisas que ao longo da nossa vida, nós não podemos nos esquecer. Eu acho que eu não coloquei o texto aqui, ou se eu já li, eu não sei. O profeta chega, depois você lê em casa esse texto todo, o profeta chega e fala, o Senhor te constituiu rei, com esse propósito. Pensa comigo, quando Deus te deu o que Ele te deu com um propósito. Quando Deus fez algo por mim, por você, Ele fez por um propósito, para que nós possamos obedecê-lo. Sabe quando Deus faz algo, acontecer na sua vida? Deus pegou um homem comum, transforma ele em rei, colocou você numa profissão, colocou você numa família. Sabe quando Deus fez coisas na sua vida? Ele fez com um propósito específico, e se você honrar esse propósito, Deus vai te honrar. Então como que eu posso vencer as minhas guerras, bispo? Não justificando, mas obedecendo. Porque, amados, a justificativa de verdade era perfeita. Você imagina? Que bonito. A mim ele me tapeava, sabia disso? A mim ele me tapeava. Ele ia chegar e falar assim, Bispo Ricardo, sabe como é? Deus falou, nós fomos lá, fizemos tudo o que Deus falou e trouxemos. Eu falei, mas essas ovelhas? Trouxemos para sacrificar o melhor. A mim me enganava, eu caía. Eu ia falar, rapaz do céu, olha, vocês são crentes mesmo, hein? A mim me enganava, mas a Deus não enganaram. Tem coisas que podem enganar você, mas a Deus não engana. Tem coisas que podem dar um afago no meu e no teu coração, mas a Deus não engana. Amados, existem princípios que nunca vão ser mudados. Existem desígnios e princípios de Deus, que são eles que nos vai fazer vencer toda a batalha, toda a guerra. Olha Mateus 25, 23. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Amados, Deus coloca os obedientes em outro patamar, sobre o muito. Deus coloca os obedientes num patamar de honra. Olha Gênesis 26, versículo 1. Você conhece essa história? Eu vou ler rapidinho para você, para nós encerrarmos. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Havia fome, um cenário de fome, um cenário de dificuldade. Isaque foi a Gerar, avistou-se, ou seja, se reuniu com Abimeleque, conversou, e ele diz, vou descer ao Egito, vou passar por aqui, vou descer ao Egito, vou tomar um empréstimo no Egito, vou fazer negócios com o Egito. E Deus disse, não, fica aí. O coração de Abimeleque vai ser inclinado a teu favor, ele vai te favorecer, ele não vai mexer com você. Eu vou guardar a tua vida aí, fica aí, eu vou te abençoar aí, nesta terra. Nesta terra, eu vou te honrar, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Humanamente falando, era algo assim, muito receoso, era algo muito difícil, porque ele ia ficar na terra de um inimigo, ele ia ficar no meio daquele povo cujo intuito, o desejo do coração era gerar destruição, acabar com tudo. Mas havia uma voz de Deus, que embora soasse estranho, era a voz de Deus.
às vezes a voz de Deus soa estranho para nós. Para mim, algumas vezes, eu vou confessar para vocês, a voz de Deus já soou estranho, de verdade. Mas algumas coisas assim que Deus fala, para mim, meu Deus do céu, ter que obedecer isso aqui, ter que fazer isso aqui, ter que me submeter a isso aqui, às vezes me soa estranho. Algumas vezes estou falando de mim, tá? De mim. Algumas vezes eu ignorei a voz de Deus, eu me prejudiquei. Como algumas vezes eu quis fazer o contrário. Deus falou, não faz. Eu quis ser mais justo do que Deus. Porque senão vem um e fala, senão vem outro irmão e fala, senão vem um e... às vezes dentro da igreja tem advogado, né? Não advogado literalmente, mas tem advogado do irmão. Porque às vezes Deus dá uma ordem a mim. E às vezes eu me sinto, às vezes na carne, coagido. Porque vem um fala, vem outro fala. E as pessoas pegam às vezes a Bíblia. Olha, está escrito aqui. E aí eu me sinto acuado. E ignoro o que Deus me fala. E eu já sofri muito com esse negócio. Estou aprendendo ainda a não sofrer. Estou aprendendo. Confesso aos irmãos que às vezes eu ainda quero ser Deus onde eu não posso ser. Às vezes Deus tirou a mão e eu estou querendo pôr a minha. Levo cada uma na mão. Mas enfim, isso é para um outro culto. O fato é que Isaac tinha duas opções: obedecer ou desobedecer. O cenário era de fome, ele tinha como buscar recurso no Egito, ele tinha inúmeras opções, mas Deus havia dito, não vai, fica. E aí ele obedece. Aí se você puder colocar para mim o versículo 12, por favor, diz assim, ele fica, né? E semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Ele obedece, o que Deus faz? Honra e abençoa. Aí olha o versículo 13, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou pobríssimo, riquíssimo. Temos o 14, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Eu te passei o 15? Não? Passei. E por isso, olha a inveja, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. A inveja dos filisteus foi tão grande, ao ponto de no versículo 16 Abimeleque falar assim, Isaac, sai fora, aparta-te de nós, porque você chegou aqui com fome, cara. Você chegou aqui, o povo não tinha o que comer, você é mais poderoso do que eu hoje, em um ano, você é maior do que eu, o teu império é maior do que o meu, em um ano. Deus mudou a sentença de um povo em um ano, por obediência. O fato é que era um estágio de fome, além da primeira vida, ou seja, Abraão passou, né? Às vezes a gente acha na nossa humanidade, eu cheguei a um ponto da minha vida que eu estou com o burro na sombra. Amado, não pense assim. Não pense assim. Sabe, não deixe de obedecer a Deus porque você está num bom momento. Ou não deixe de obedecer a Deus porque você está num momento ruim. Obedeça. Obedeça, porque a obediência é que vai gerar na minha e na sua vida vitória constante. Ou a constante vitória, o sucesso, a honra, a glória. Essa é uma arma para você usar no seu dia a dia. Eu queria encerrar nesse minutinho que eu tenho, dizendo uma coisa para você. Nas pequenas coisas da vida, honra a Deus. Honra a Deus, amado. Sabe, eu quero aqui falar isso com muito carinho, com muito respeito, com muita, sabe, muita fidelidade à tua vida com Deus. Por isso que eu quero dizer isso.
seja naquela moedinha, seja fiel naquela moedinha. Seja fiel naquela moedinha. Seja fiel naquela moedinha. Olha, sabe aquela situação que às vezes acontece, que você tem a oportunidade de, seja fiel a Deus. Sabe aquela hora que dá vontade de você vomitar tudo e seja fiel a Deus. Dá a outra face. Sabe aquela hora que você tem a chance da tua vida de pagar na mesma moeda o mal que te fizeram? Paga o mal com o bem. Bispo, mas tem hora que eu sei. Mas paga o mal com o bem. Isso não é hipocrisia? Não, isso é subjugar a carne. Bispo, eu paguei o mal com o bem. Mas eu vou te falar, na minha carne a vontade era outra. Eu te entendo, a carne é assim mesmo. Mas o importante é que você venceu a tua carne. Porque quando nós agimos dessa maneira com Deus, gente, eu vou trazer com mais riqueza algumas coisas para você no domingo, para você compreender como isso é algo que, sabe, é como se o coração de Deus fosse inclinado a fazer coisas sobrenaturais por nós. Sabe, se tem uma coisa que Deus se agrada realmente, se tem uma coisa que move o coração de Deus, se eu posso usar essa palavra, se tem algo que faz o coração de Deus se abrir para você, é a obediência. Porque biblicamente falando, toda pessoa desobediente pagou um preço muito caro pela desobediência. A Bíblia chega ao ponto de dizer que um anjo responsável por conduzir todo o louvor do céu, todo o louvor do céu, por desobediência, foi jogado à terra para ser envergonhado e humilhado. O anjo de luz virou anjo de treva. Você percebe que todas as vezes que alguém desonrou a Deus, como Eva e Adão, que preço que pagaram. Que preço que pagaram. Mas você também percebe que toda pessoa que honrou a Deus, gente do céu, Deus fez coisas assim que, quando a gente lê aqui, um ato de obediência mudou gerações. Se você pegar a história do povo hebreu, foi marcado por vitória e derrota, vitória e derrota, vitória e derrota. Obedecia, Deus honrava. Desobedecia, Deus tirava a mão. Obedecia, Deus abria a porta. Desobedecia, as portas se fecharam. Reis obedeceram, venceram as guerras. Reis desobedeceram, Deus disse: vão perder a terra, eu prometi dar, mas vocês vão perder, vão ficar um período sem ela. Isso é muito sério, só que o mundo que nós estamos vivendo tem nos engolido. Está dando para você compreender? O mundo está engolindo a gente a ignorar os princípios de Deus, como se os princípios de Deus não fizessem parte desta geração. Se você hoje atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, se você guardar e cumprir o que Deus está te pedindo, eu quero que aqui, cada um que está aqui, que estão me assistindo agora, entenda o que Deus está falando. É com você que Deus está falando, é comigo, é com cada um de nós. Se nós fizermos isso, gente, não haverá limites para nós. Não haverá limites para as suas conquistas, para as suas vitórias, para a realização dos seus sonhos, para aquele projeto extraordinário que você tem. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Experimenta. Ele diz ao profeta Malaquias: provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vou abrir as janelas dos céus. Me prova, me experimenta nisso, para ver se eu não vou abrir, se eu não vou escancarar, se eu não vou honrar, se eu não vou fazer e acontecer. Deus vai fazer e acontecer na sua vida.
pela tua obediência. Que assim seja, porque assim nos diz o Senhor. Amém, amém e amém. Oh, Deus lindo! Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom, diga Deus é bom. Deus é bom. Amém? Olha, quem está me assistindo, agora domingo eu vou na igreja. Se você não estava vindo porque estava dando desculpa, pode vir. Peça perdão a Deus. Agora, se você está dentro dessa situação, sabe, só 30%, né? Não tem problema nenhum. Continue assistindo pela internet. Não é, a palavra não é para pôr pânico em ninguém, desespero, pelo amor de Deus. A palavra, ela é para que você compreenda, né, que Deus não aceita nenhuma justificativa. Deus não aceita desculpas nesse sentido. Amém? Vamos agradecer a Deus? Vamos? Quem está feliz? Quem vai desobedecer, diga amém. Achei que tinha alguém dormindo. Pai amado e eterno, nós compreendemos esta questão da obediência como uma arma que nos leva à vitória, como uma arma poderosa para vencer. E nós sabemos, ó Deus, que há uma luta muito grande dentro de cada um de nós, porque todos os dias somos tentados a desobedecer. Todos os dias lidamos com pequenas situações e às vezes a circunstância, Senhor, nos leva à desobediência. Mas hoje, ao ouvir a Tua voz, nós entendemos que a justificativa, ela afaga o coração do homem, mas ela não serve para Ti. E mais do que justificar, nós queremos obedecer a Tua palavra. Eu sei, Deus, que cada um de nós temos as nossas lutas, temos as nossas guerras, mas que possamos todos os dias Te obedecer. Queremos Te obedecer. Nos ajuda, Deus, a humilharmos a nossa carne e principalmente nos ajuda a lembrar daquilo que temos que viver e seguir. E que quando a oportunidade de Te honrar estiver diante de nós, que possamos Te honrar. Senhor, queremos ao sair daqui hoje, usar esta arma poderosa chamada obediência, para ver o céu se abrir em nome de Jesus. Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor dirija você, e a sua família abençoada, a uma semana vitoriosíssima em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Amados, temos um pedido de oração aqui muito